minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo esse momento tão importante. Vamos cantar uma musiquinha já? Mas a gente está aqui perto de Deus. E eu quero dizer para vocês o seguinte, antes de começar a homilia. Deus é um Deus que quer se relacionar com o homem. Essa relação de um Deus pessoal. Guardem isso que o padre está falando. De um Deus que está perto de nós. Então hoje, antes de eu cantar essa música com vocês, a gente lembra do que está escrito agora na carta, no livro do Deuteronômio, que é muito interessante a gente guardar isso no coração. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tu, e que por ti o Senhor vosso Deus nos fez, que Deus fez no Egito, diante dos teus próprios olhos? Reconhece, pois, e grava hoje em teu coração, que o Senhor é teu Deus, lá em cima no céu, e embaixo cá na terra. Então vamos cantar? Para a gente se colocar bem diante desse Deus. Vamos juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo o que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. quero ouvir vocês agora bem forte. Te louvarei, te louvarei. não importa
não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Agora vocês, te louvarei. Só vocês, povo de Deus. Te louvo. Tá bonito. Não importam as circunstâncias. Não. Circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Muito bem, amados irmãos e irmãs, santos e santas. Eu falei essa leitura do Deuteronômio. Não existe outro Deus, porventura, falando-lhe no meio do fogo, um Deus tão pessoal. Vejam que toda a história da nossa salvação é permeada de uma ação de Deus. Às vezes a gente nunca faz as associações tão perfeitas como a gente percebe na palavra de Deus. Deus é um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Eu não tenho aqui a pretensão hoje de fazer uma homilia para explicar a Santíssima Trindade para vocês, porque a palavra de Deus diz que a Santíssima Trindade é um mistério, não é? É um mistério de amor. Então a gente, com as nossas palavras, a gente chega até um determinado ponto. Mas quando a gente fala de Santíssima Trindade, a gente não pode esquecer da história da salvação. Um dia Deus lá no livro do Gênesis disse, Deus disse assim, primeiro diz o livro, né? No princípio a terra estava informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus disse assim, façamos os animais, façamos todas as coisas, e tudo era muito bom. Deus falava isso, não é? Depois ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o homem foi criado. Domingo passado eu falei aqui na missa que no Pentecostes a vida do homem é reavivada, né? Lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem de modo tão perfeito, ele foi na narina do homem e soprou o seu ruá, o seu espírito. Mas eu volto a dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não se diz lá no livro do Gênesis, eu fiz o homem a minha imagem e semelhança. Claro que o homem é imagem de um Deus que está no meio de nós. Então percebam que o homem tem uma missão. E aí toda a história da nossa salvação é permeada de uma experiência real de Deus. Quando Moisés estava, por exemplo, diante da sarça ardente, Deus disse assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, né? E aí naquele momento Moisés percebeu que não era só tirar a sandália do pé, mas era uma forma de se colocar diante da experiência de um Deus tão pessoal. E assim, toda a história da salvação é permeada de uma experiência com a Trindade Santa. Na missa, a gente começou agora há pouco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a gente vai encerrar a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dizer, não que a missa acabou, mas para dizer para nós que o cristão é aquele que continua se relacionando com Deus, não só na igreja, mas é aquele que continua se relacionando com Deus em todos os lugares onde ele estiver. Então esse Deus criou todas as coisas, e a gente chama esse Deus de Deus Pai. Mas Deus, não se contendo de amor, ele se faz filho, ele se faz um homem no meio de nós. Santo Agostinho vai dizer, só aquilo que é assumido é que pode ser redimido. Ou seja, um Deus que, além de ser um Deus que cria todas as coisas, ele cria e depois vem salvar a humanidade. E aí vocês percebem que é um Deus que se chama Filho. Então, depois, o próprio Jesus no domingo passado, no dia da ascensão do Senhor, o próprio Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Paráclito, o defensor. E a palavra Paráclito na palavra de Deus, ela significa o quê? Advogado, né?
aquele que vai estar regendo todas as coisas. Então, quando a gente fala da Santíssima Trindade, nós falamos o seguinte, que tudo que nós falamos de Deus Pai, a gente fala de Jesus e do Espírito Santo. Tudo o que nós falamos do Deus Filho, nós falamos do Deus Pai e do Espírito Santo. E tudo aquilo que nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós falamos do Pai e do Filho. Então podemos dizer que nós temos um Deus em 3 pessoas distintas, mas que são um único Deus. Esse Deus que não se contém de amor. Então, vocês já viram falar de comunidade? Comunidade é um lugar onde muitas pessoas se relacionam juntas, né? Então a gente pode falar que Deus, comunidade, Deus Trindade é uma comunidade de amor, onde Pai, Filho e Espírito Santo não se movem de amor, unidos para que o homem chegue ao conhecimento de um único Deus verdadeiro, de um Deus que é pessoal. Então, se Deus se relaciona, você que está aqui na missa tem que se relacionar com esse Deus. Por isso que o evangelho de hoje é uma continuidade também do evangelho do domingo passado, que diz o quê? Jesus vindo no meio dos discípulos, ele chegou nos lugares onde os discípulos estavam a portas fechadas, soprou no meio deles e apareceu línguas de fogo. A palavra língua não deve ser interpretada como um objeto, um sinal, mas essa língua de fogo significa a língua que no caso vem para revelar ao homem a forma de se relacionar com o próprio Deus. A língua de fogo, ela vem para inflamar o coração do homem, para que esse homem fique na presença de Deus. Então, continuando o evangelho da semana passada, o evangelho de hoje diz que quando Jesus estava ali com os seus discípulos, ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Queria que vocês repetissem essa última frase, por favor. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Nossa, mas vocês estão fraquinhos, hein? Eu sei que tem essa máscara na cara, mas, pelo amor de Deus, que decepção. Vamos lá, todo mundo junto, hein? Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Vejam, meu irmão, minha irmã, Deus não se contém de um modo de estar na nossa vida pessoal. Deus sempre vai se mover em direção ao homem. Ontem, aqui na paróquia, eu tive 5 batizados. Cada batizado, eu derramei água na cabeça da criança e disse assim: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso, naquele momento eu estava dizendo para aquela família, né? Você é um templo aonde habita Deus. Talvez eu estava dizendo mais, eu estava dizendo assim, você é capaz de Deus. Você é capaz de ter dentro do teu coração esse Deus Pai que te criou. Você tem dentro do coração esse Deus Filho que te salvou. E você tem dentro do teu coração esse Espírito Santo que te santifica. Portanto, o homem, ele é convidado a viver uma experiência linda desse Deus todos os dias da sua vida. Eu lembro, volto a dizer aquilo que eu falei agora há pouco. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, que era a presença do próprio Deus, aconteceu o quê? Deus disse para Moisés: Moisés, você está se aproximando de mim, tira as tuas sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Puxa vida, será que Deus estava humilhando Moisés? Não, Deus estava pedindo a Moisés: tira a tua autossuficiência, tira a tua, talvez todo o teu modo de ser, para que eu possa me relacionar melhor contigo, para que eu possa estar na tua história de vida. Foi assim que Deus falou. E aí eu vou contar uma historinha. Volta e meia, tem mãe que chega para mim assim, ou pai, ou jovens primeiro, e dizem assim: padre, reza por mim, para que eu passe no vestibular, vamos lá, de medicina. Aí eu digo para as pessoas: eu não vou rezar. Aí vocês vão falar assim: nossa, padre, que frieza no coração, né?
Que frieza desse padre falar para a pessoa que você não vai rezar para eu passar no vestibular de medicina. Por que que eu não posso rezar para que você passe no vestibular de medicina? Eu tenho que rezar para você fazer uma boa prova, só isso. Sabe por quê? Porque muitos de nós, às vezes temos uma concepção de que Deus, esse Deus de relacionamento, Ele só é um Deus bom porque você veio na missa, então Ele não pode deixar faltar nada a você. Posso dizer para vocês, Deus não me ama mais do que ama um presidiário que está lá no presídio mais rigoroso de São Paulo. Porque Deus não é contraditório. Ele vai amar o padre como Ele vai amar qualquer pessoa, qualquer marginal, até um bandido de rua que a gente talvez não dê crédito para ele, Deus vai continuar amando. O que diferencia Deus na nossa vida não é da parte de Deus para nós, mas é de nós para Deus. É quando a gente se coloca diante de Deus e a gente diz assim: olha, Deus me ajude. Então quando uma mãe chega para mim e fala assim: padre, lá no início de tudo diz assim: padre, reze pelo meu filho para que ele se submeta à ação do Espírito Santo e ele tenha uma vigilância para que ele possa estudar bastante e fazer uma boa prova para ser um bom médico. Aí eu posso dizer, aí está certo, não é verdade? Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu vou na missa todo domingo, então pelo fato de eu estar na missa, Deus tem que fazer por mim o que eu estou pedindo, Ele tem que me fazer passar no vestibular de medicina. Mas você estudou? Você estudou? Não, porque pode acontecer daquele menino que nunca veio aqui na igreja, ele fez uma decisão na vida dele, e ele estudou, perdeu horas de estudo, e ele nunca veio na missa. E aí ele passa no vestibular. Então Deus, Ele é um Deus que se relaciona, mas não ama ninguém mais do que o outro. Deus ama a partir do momento em que eu me coloco na presença de Deus, eu vou colocando as coisas de Deus dentro do meu coração, assim eu me torno uma pessoa que vive uma experiência real dEle. Claro que o Espírito Santo ajuda muito. Quem toma uma decisão de dizer: eu estou indo na igreja, eu estou aprendendo com Deus, eu tenho que ser vigilante, eu não tenho que perder tempo diante dos meus estudos, é assim que a gente tem que fazer. Então, meus irmãos, Deus é um Deus pessoal, e Ele vem agindo na nossa vida. Eu estava contando em todas as missas essa semana, né? E eu nem sei se a senhora está aqui na igreja. Se ela tiver, depois ela me perdoe, mas eu vou contar a história dela aqui na missa de hoje. Essa semana eu estava aqui na igreja, né? E naquele momento em que eu estava na missa, eu estava muito cansado. E naquele momento chegou uma senhora, eu estava com um monte de coisinha para resolver antes da missa. Chegou uma senhora e disse para mim assim: padre, eu precisava falar com você. Eu encontrei essa senhora no dia da festa de Nossa Senhora de Fátima, e ela tinha perdido, mais ou menos há um mês, ela tinha perdido o filho dela. Um filho dela jovem, que ficava perto dela, e que ela não estava encontrando forças na vida dela. E aí ela sentou perto de mim, e eu falei: ai meu Deus do céu, essa mulher vai começar a falar, e eu estou com tanta coisa para fazer. E aí eu falei: meu Deus, me ajuda, né? E naquele momento eu pedi: Senhor, dai-me o dom de aprender com esse momento, dai-me o dom de ouvir, dai-me o dom de ser. E eu queria que a conversa, confesso para vocês, demorasse 5 minutos. E daí a pouquinho nós estamos falando de Deus. Naquele momento que eu fui me colocando diante do Senhor, e eu pedi: Senhor, vai trabalhando em mim essa preguiça, esse cansaço que eu estou sentindo. E aí naquele momento eu comecei a falar coisas assim que eu nem tinha planejado, e o meu cansaço foi embora, sabe assim? Aquela conversa que era para ser de 5 minutos se tornou meia hora, sabe? Aquela conversa de você levar uma mensagem de força, eu queria com toda a força da minha alma tirar toda a dor e o sofrimento daquela mãe aqui dentro da igreja. Mas naquele momento eu percebi Deus agindo em mim. E aí onde eu colocava, não minha palavra, mas eu colocava as palavras que Deus pedia para eu falar para ela. De um Deus pessoal, de um Deus que não desampara mesmo na dor. E aí naquele momento o Espírito Santo foi agindo na vida minha, de modo particular na vida dela. E naquele momento eu senti uma paz tão grande no coração. E aí eu percebi: Deus está aqui nessa conversa.
porque o meu cansaço foi embora. A quem muito se dá, muito será exigido. A quem muito se dá, muito será cobrado, né? E Deus pediu isso de mim. Oferece o teu cansaço para ajudar essa mulher. E aí eu ofereci o meu cansaço, e aquela mulher encontrou uma paz no coração. Mentira, quem encontrou paz fui eu. Mas aconteceu algo também. Depois que eu estava dando a comunhão, ela, coitada, no cansaço dela, na angústia dela, ela não veio se confessar. E aí eu estava na comunhão, e eu dando a comunhão para as pessoas, mas eu sou um cara assim, que eu tenho um olho no peixe e outro no gato, sabe aquela coisa? Você fica olhando todas as coisas, e de repente eu vi que ela, mesmo com a máscara, ela mostrava no olhar dela assim: puxa vida, eu não estou indo comungar porque eu não tive tempo de confessar com o Padre Beto as minhas misérias. E aí naquele momento, eu do meu lugar, eu vi ela lá no meio do corredor, lá no meio dos bancos, e eu saí de onde eu estava, fui lá e dei a comunhão para ela. E eu disse para ela assim: ó, essa Eucaristia é para você e para o seu filho que morreu. E aí naquele momento, eu senti que era Jesus dizendo para mim: eu quero me relacionar, eu quero estar perto, eu quero estar na tua vida, meu irmão. Portanto, meu irmão, minha irmã, pense sempre nisso. Você tem um Deus pessoal, um Deus que é maior do que tudo que você está vivendo na tua vida. É um Deus que sempre quer falar conosco. Então isso é oração. Eu dizia para as crianças ontem, oração é você falar e esperar a resposta. Oração é você falar e você deixar Deus falar com você de volta. Isso é oração. Eu queria que nesse instante você sentisse esse Deus na sua vida pessoal, e que Ele pudesse, da mesma forma como Ele disse para mim assim: ó, eu estou dando força para a vida dessa mulher, para você também, Padre Beto. Eu quero dar vida a todas as pessoas. Pega a história da tua vida, pega a história da salvação. Deus é o mesmo. Aquele que se relacionou com todas as pessoas sofredoras da palavra de Deus é um Deus que também está na sua vida pessoal. Esteja na presença de Deus. Vou pedir para que você nesse instante agora lembrasse do que nós vamos rezar daqui a pouco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e depois em Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Vocês perceberam que a gente fala isso em cada missa, mas nem guarda isso no coração? Eu quero pedir a você que você fique de pé nesse instante, leve a mão no seu coração e pensemos nisso. A presença de Deus vivo na nossa vida, ela vai dar em nós uma paz verdadeira. Quem aqui está precisando de paz, diga eu. Ah, obrigado, Senhor. O mundo precisa de paz, os homens precisam de paz. Então Jesus, quando Ele assumiu a nossa humanidade, Ele veio te dizer uma coisa apenas: eu assumi a sua humanidade para te ensinar a ser mais humano. Tem uma musiquinha que diz assim, vamos lá, por favor. Cristo amigo. E põe a mão no teu coração. E diante do relacionamento com Deus, você se coloque diante do Senhor e diga: meu Deus, eu sei que o Senhor está perto de mim. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é um Deus que me acompanha. Eu sei que Tu és um Deus que está aqui para me orientar. Mas muitas vezes, Senhor, eu me afasto desta presença. Eu me afasto, Senhor, da Tua amizade. Eu me afasto do Teu amor. Muitas vezes, Senhor, eu coloco dúvidas no meu coração. Muitas vezes, Senhor, eu não percebo a Tua amizade como um Deus verdadeiro e pessoal. E eu prefiro, Senhor, apostar nas alegrias do mundo ou nos deuses deste mundo, e eu não fico perto de Ti, Senhor. Hoje eu estou assim, Senhor, com minhas angústias, minha falta de paz, com meus medos. Por isso eu te peço, Senhor, Tu que és um Deus único e um Deus em três pessoas, que age na nossa vida, que se relaciona com toda a sua criação. E eu sou criatura Tua, eu não posso esquecer disso.
eu te peço, Senhor, venha me dar a tua paz, venha me dar a tua alegria, venha, Senhor, me dar palavras acertadas diante do mundo que eu estou vivendo, que eu, Senhor, tenha uma paz tão grande dentro de mim, que eu não coloque, Senhor, os meus cansaços acima do teu amor e da tua misericórdia, e que eu quero ser, Senhor, no mundo que eu estou vivendo, o teu instrumento. O Senhor disse: ide, fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a primeira coisa que eu quero ser é teu discípulo, para que eu faça outras pessoas serem teus discípulos no mundo onde estão vivendo. Te louvo, Senhor, por o Senhor estar aqui dentro de mim. Te louvo, Senhor, porque o Senhor me ama da mesma forma como ama as pessoas que eu não tenho muito relacionamento. Eu te louvo, Senhor, porque tu estás vivo na minha vida. E a música, ela diz assim: Cristo amigo, Cristo irmão, Cristo irmão, a paz invade meu coração, meu coração. Vossa presença se faz sentir, a presença se faz sentir. Humildemente, humildemente, venho pedir, venho pedir. Purificai, Senhor, as minhas mãos, as minhas mãos. Santificai, Senhor, meu coração, meu coração. Minhas angústias, minhas angústias, acalmareis, acalmareis, deixando em mim, Senhor, a vossa paz, a vossa paz. Você sabe que eu estou lembrando uma coisa aqui. Essa semana a gente celebrou o cego Bartimeu, e Jesus ia passando, e Jesus disse assim, ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí todo mundo disse assim para ele: cala a tua boca, não incomodes o mestre. E aí ele pensou assim: poxa vida, se Jesus passar na minha vida e eu não gritar, talvez eu nunca tenha chance mais de que ele esteja na minha vida. E aí mais alto ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E aí Jesus ouviu o grito dele, ouviu uma súplica. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: o que que você quer que eu te faça? Aí ele falou assim: que eu veja. E aí naquele momento Jesus curou a cegueira dele. Mas não era aquela cegueira que Jesus tinha curado. Jesus só completou aquilo que estava dentro do coração dele. Ele tinha uma coisa que era fé. É uma fé que não pode faltar na nossa vida. Eu vou pedir a vocês, meus irmãos, quando vocês estiverem diante da fé, diante da vida, diante daquilo que talvez é o impossível da tua vida, você não tenha medo de dizer: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Agora eu vou pedir os meninos da música, porque a gente está cantando em baixo tom, do tom mais baixo do mundo, como diz o outro. Sobe mais um pouquinho para mim, por favor, pelo menos um tom aí, para que o padre consiga cantar e não miar, tá bom? Mas que você cante essa canção, embora que você não saiba a letra. Sinta Jesus perto de você, perto do teu coração. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou botando eles em maus lençóis. Vamos lá? Agora acho que vai dar certo para mim. Cristo, o amigo, Cristo irmão, Cristo irmão, a paz invade, a paz invade meu coração, meu coração. Vossa presença se
faz sentir, humildemente venho pedir. Ergue as tuas mãos e canta: purificar, purificar, Senhor, as minhas mãos, santificai, Senhor, meu coração, minhas angústias acalmareis, deixando em mim, Senhor,